Cristão é humilhado no trabalho por dizer a verdade, mas o desfecho é inacreditável. Tudo começou assim. Um jovem de 28 anos caminhava apressado pelas calçadas com sua Bíblia sob o braço. Ele trabalhava como contador em uma grande empresa de importação, a Comércio Global, uma gigante no setor que movimentava milhões anualmente. Apesar do ambiente corporativo, muitas vezes frio e calculista, Daniel mantinha sua fé como bússola, guiando cada decisão com os princípios que aprendera desde criança na pequena igreja de sua comunidade. Naquela manhã, ele sentia um peso no peito. Não era apenas o trânsito caótico ou a pressão do relatório trimestral que precisava entregar. Algo no ar parecia diferente, como se uma tempestade invisível se aproximasse. Ao entrar no escritório, ele cumprimentou os colegas com seu sorriso habitual, mas notou olhares furtivos e cochichos abafados. Ignorou como sempre fazia e seguiu para sua mesa, onde pilhas de papéis e planilhas o aguardavam. Não demorou muito para que o motivo do desconforto se revelasse. Seu chefe, Sr. Álvaro, um homem de meia-idade com olhos astutos e um sorriso que nunca parecia genuíno, chamou-o à sua sala. Álvaro era conhecido por sua ambição desenfreada e métodos questionáveis para alcançar resultados. Ele se sentou atrás de sua mesa imponente, tamborilando os dedos sobre uma pilha de documentos. Daniel, você é um dos melhores contadores que temos, começou Álvaro, com um tom que misturava elogio e ameaça. Por isso, confio em você para um projeto especial. Daniel franziu o senho, sentindo um aperto no estômago. Álvaro deslizou um relatório pela mesa, com números que pareciam familiares, mas estranhamente alterados. Era o balanço financeiro do último trimestre, mas algo estava errado. Os lucros estavam inflados e havia transações que Daniel nunca vira antes. Preciso que você assine isso e ajuste algumas entradas no sistema, disse Álvaro, com um sorriso que mais parecia um desafio. Só um pequeno ajuste para mostrar aos acionistas que estamos no caminho certo. Nada que alguém vá perceber. Daniel folheou o documento, seu coração disparando. Ele sabia o que aquilo significava. Fraude. A empresa estava tentando esconder perdas para atrair investidores, e Álvaro queria que ele, Daniel, colocasse seu nome naquele esquema. Sua mente correu para as palavras de Provérbios 10:9. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue caminhos tortuosos será descoberto. Senhor, eu não posso fazer isso, respondeu Daniel, com a voz firme, mas educada. Isso não está certo. Não posso assinar algo que sei que é falso. O rosto de Álvaro endureceu. Ele se inclinou para a frente, os olhos faiscando com irritação. Não seja ingênuo, Daniel. Todo mundo faz isso. É assim que o jogo funciona. Você quer crescer aqui ou prefere ficar estagnado, contando centavos enquanto outros sobem? Daniel engoliu em seco, mas manteve-se firme. Minha consciência não me permite, senhor. Desculpe-me. Álvaro riu, um som seco e desdenhoso. Sua consciência? Isso é coisa de criança, Daniel. Cresça, ou vou garantir que você sinta o peso dessa sua integridade. Os dias seguintes foram um teste de resistência. Álvaro não deixou a recusa de Daniel passar despercebida. Ele começou a sobrecarregá-lo com tarefas desnecessárias. Questionava cada relatório que entregava e fazia comentários sarcásticos em reuniões, sempre com um tom que misturava deboche e superioridade. Nosso santo Daniel aqui acha que é melhor que nós, dizia ele, arrancando risadas forçadas de alguns colegas. Outros, que sabiam da reputação de Álvaro, apenas baixavam a cabeça, desconfortáveis.
Daniel sentia o isolamento crescer. Colegas que antes o cumprimentavam com calor agora o evitavam, temendo se associar a alguém que havia desafiado o chefe. Em casa, à noite, ele se ajoelhava ao lado da cama, orando por força. Senhor, tu conheces meu coração. Não me deixe desviar do teu caminho, mesmo que isso custe caro. Sussurrava, com lágrimas nos olhos. Ele pensava em Salmos 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Apesar da pressão, Daniel continuava a fazer seu trabalho com excelência. Ele revisava cada número com cuidado, mantendo registros impecáveis de tudo o que passava por suas mãos. Sabia que Álvaro estava esperando um erro, qualquer deslize que pudesse usar contra ele. Mas Daniel não cedia. Ele se lembrava das palavras de seu pastor. A verdade sempre encontra um caminho para brilhar, mesmo na escuridão. Enquanto isso, Álvaro intensificava sua campanha. Ele espalhou rumores de que Daniel era inflexível e não confiável, sugerindo que sua fé o tornava incapaz de lidar com o mundo real. Em uma reunião com os diretores, ele apresentou o relatório fraudulento, agora assinado por outro contador, e fez questão de mencionar que Daniel havia se recusado a colaborar. Os olhares de reprovação dos diretores pesaram sobre Daniel, mas ele permaneceu em silêncio, confiando que Deus o sustentaria. A verdade revelada. Semanas se passaram e a situação parecia insustentável. Daniel considerou pedir demissão, mas algo dentro dele o impedia. Ele sentia que Deus o havia colocado naquele lugar por um motivo, mesmo que ainda não entendesse qual. Em suas orações, pedia sabedoria e paciência, repetindo Mateus 5,16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Um dia, enquanto revisava arquivos antigos, Daniel encontrou uma discrepância que não havia notado antes. Uma série de transações que pareciam duplicadas, mas com datas e valores ligeiramente alterados. Ele cruzou os dados com os registros originais e descobriu que Álvaro estava desviando pequenas quantias para uma conta pessoal, escondendo-as nos relatórios inflados. Era uma fraude muito maior do que ele imaginava. Daniel sabia que expor Álvaro seria arriscado. Ele poderia ser acusado de difamação ou até perder o emprego. Mas também sabia que ficar calado seria trair sua fé e sua consciência. Após muita oração, ele decidiu agir. Reuniu todas as evidências em um dossiê organizado, com cópias de documentos e anotações detalhadas, e enviou uma cópia anônima ao Conselho de Administração da empresa, com uma carta explicando o que havia descoberto. A reação foi imediata. O Conselho contratou uma auditoria independente para investigar as finanças da empresa. Álvaro, confiante em sua posição, tentou desviar as suspeitas, apontando o dedo para outros funcionários, incluindo Daniel. Mas as evidências eram inegáveis. Os auditores rastrearam as transações fraudulentas diretamente até Álvaro, que não conseguiu explicar as inconsistências. Em uma reunião tensa, o conselho confrontou Álvaro. Ele tentou se defender, mas sua arrogância o traiu. Documentos falsificados, e-mails comprometedores e até testemunhos de outros funcionários que haviam sido pressionados por ele vieram à tona. Álvaro foi demitido no mesmo dia e a polícia foi chamada para investigar possíveis crimes financeiros. A luz triunfa. Com a saída de Álvaro, a atmosfera na comércio global mudou. O conselho, impressionado com a coragem de quem havia denunciado a fraude, decidiu investigar quem era o autor da carta anônima. Daniel, inicialmente relutante, admitiu sua participação,
explicando que agira por princípio, não por vingança. Para sua surpresa, em vez de represálias, ele recebeu elogios. Um dos diretores, um homem de fé, apertou sua mão e disse: "Você nos lembrou que a honestidade ainda tem valor." Semanas depois, Daniel foi promovido a gerente do setor financeiro. Sua reputação de integridade se espalhou e ele se tornou um exemplo para os colegas. A empresa implementou novas políticas de transparência e Daniel foi convidado a liderar treinamentos sobre ética no trabalho. Ele aceitou com humildade, agradecendo a Deus por ter guiado seus passos. Daniel subiu ao púlpito de sua igreja para compartilhar sua história. A congregação ouvia em silêncio, emocionada, enquanto ele contava como Deus o sustentara no Vale da Sombra. A história de Daniel se espalhou pela cidade, inspirando outros a permanecerem firmes em sua fé, mesmo diante de pressões. Ele sabia que o caminho nem sempre seria fácil, mas também sabia que a luz de Deus sempre brilha, mesmo nos momentos mais sombrios.